Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Boa tarde, Davi. Vamos sim. Então, vamos começar aqui a aula. Falei que ia esperar 5 minutos, mas aí quem chegar aqui já pega na parte da introdução que a gente vai fazer dessa matéria. Então, só para lembrar, nas aulas anteriores nós vimos a parte lá do histórico da automação, falamos um pouco das diferenças da hidráulica e da pneumática, falamos dos atuadores pneumáticos e hidráulicos e também das válvulas pneumáticas e das válvulas hidráulicas. Então hoje vamos começar a falar sobre as particularidades dos sistemas pneumáticos. Para iniciar aí, durante essa apresentação, essa aula, nós vamos ver as vantagens, as desvantagens e a rentabilidade dos sistemas pneumáticos. Também vamos ver algumas propriedades físicas do ar, que vocês já viram lá em termodinâmica e também em fisicoquímica. Vamos relembrar aí a lei de Gay-Lussac, a lei dos gases ideais. Vamos fazer alguns exercícios de referencial teórico. Eu vou deixar os exercícios para vocês fazerem hoje, certo? Os exercícios bem simplesinhos, só para relembrar algumas coisas da disciplina que vocês viram durante todo o curso da engenharia mecânica, certo? Então, nós falamos nas últimas aulas, lá na introdução, que temos algumas formas de automatizar o sistema. Em especial, o que nós vamos falar durante essa parte agora da disciplina são sistemas pneumáticos e eletropneumáticos. E logo em seguida, depois da primeira prova, nós vamos falar aí sobre a hidráulica e eletrohidráulica. E o tempinho que nós tivermos no final da disciplina, vamos falar sobre controlador lógico programável, que é a parte mais avançada dessa automatização. Certo? Vocês lembram aí então dessa tabela, né? Que relaciona as características dos nossos sistemas pneumático, hidráulico e elétrico, dependendo de qual você escolher usar para automatizar o sistema, você vai ter as características. Vai ter lá complexidade, possibilidade de impacto, tamanho, força, controle, precisão do posicionamento, velocidade, custo de compra, custo de operação, custo de manutenção. Aí, no caso, quais os requerimentos, a eficiência de um sistema, confiabilidade e a manutenção. Como a gente está mexendo aí no pneumático, vamos ver as principais características deles, que no caso, complexidade simples, né? O que é bom. O custo de compra dele, comparado aos outros sistemas de automatização, são baixos. O custo de manutenção também é baixo. A confiabilidade e a manutenção são pequenas, a confiabilidade é excelente, né? No caso, é um sistema muito confiável e a nossa manutenção aí é bem baixa. Então, a gente não vai ter que preocupar muito com a parte de manutenção em sistemas pneumáticos. Nós vimos lá a principal diferença entre a pneumática e a hidráulica é o tipo de substância que ela usa, que no caso, na pneumática, nós vamos usar um fluido gasoso, que é o próprio ar que nós respiramos, e na hidráulica nós vamos usar um óleo, um fluido aí que é líquido, certo? Então, só algumas coisas aí para a gente saber de onde vem esse termo pneumática, que provém da raiz grega aí, pneuma, tanto que temos a pneumonia aí também que é relacionado a esse termo, que significa fôlego, sopro, vento. No caso da pneumática está mais relacionado com o vento aqui, né, com o ar que a gente respira, certo? Então, a pneumática vai tratar dos movimentos e fenômenos dos gases para, no caso aqui, serem usados na automação. Aí tem a versão, o irmão mais novo da pneumática, né, digamos assim, que além de usar essa parte de gases, também vai usar energia elétrica, seja ela corrente contínua ou corrente alternada, como fonte de energia para o acionamento daquelas válvulas que nós vimos, as válvulas direcionais, válvulas de pressão, principalmente por solenoide.
Aí também vamos ter os nossos sensores magnéticos, que a gente vai ver mais para frente lá quando a gente estiver montando o sistema. E também a parte lá de lógica eletropneumática, que a gente vai ter microswitches, botões, pressostatos, entre outros. Temos também a pneumônica, que vai ser relacionada aí com os nossos CLPs, controladores lógicos programáveis, que no caso é a evolução da eletropneumática, né? Vai ter uma lógica muito maior, vai ser também muito mais complexa, porém, com um sistema mais complexo, porém lógico e programável, você vai ter um controle maior desse sistema também. Como a gente está vendo aqui, a gente está vendo só os princípios básicos mesmos dos sistemas pneumáticos e hidráulicos. Mas aí, quando vocês avançarem na carreira, se forem fazer uma pós-graduação nessa área, vocês vão ver aí a pneutrônica. Certo? Então, coisa que a gente já deveria ter falado lá no início da disciplina, nós estamos mexendo com pressão, tanto na hidráulica quanto na pneumática. E o que seria pressão? A pressão é a força exercida em função da compressão do ar em um recipiente por unidade de área interna dele. Então, temos aquela formulinha que nós vamos usar durante todo o curso, que é P igual F sobre A. Estão lembrados aí, gente? A gente usou lá para calcular o diâmetro dos atuadores, dP e dH. Usamos lá para a seleção dos atuadores e vamos continuar usando a pressão durante toda a nossa disciplina. Na unidade do sistema internacional, então ela é dada em Newton por metro cúbico, Pascal, porém temos aí ela também em bar, ATM, quilogramas forças por milímetro ao quadrado e PSI. E em um recipiente como esse aqui, um recipiente meio cilíndrico com as bordas esféricas aqui, a nossa pressão atua em toda a superfície desse cilindro. Então, nosso ar comprimido vai estar exercendo a força para todas as direções aqui. Então, por isso que temos aí o Newton por metro ao quadrado, porque essa força está atuando sempre em uma área. Lembre-se disso. Temos aí o nosso dispositivo que vai medir a pressão, que é o manômetro. E temos outras unidades aqui, não tão usuais, né? Libras forças por polegada ao quadrado, que quem usa isso é só os americanos lá. Temos outras unidades aqui, pés por centímetros. Essas unidades aqui, pés por centímetros, né? Um pé por minuto, no caso. Pé cúbico por minuto, gente, desculpa. No caso, CFM, SCFM também, certo? Mas a gente não vai usar essas unidades na nossa disciplina. Temos aí também as unidades de vazão, né? Litros por minuto, as unidades de volume, galão aqui também. Aqui no caso era para ser litros por minuto de vazão, né? Isso aqui também era para ser alguma coisa pelo tempo, né? Não fez equivalência aqui nessa tabela. Mas certo. Então, nosso atuador pneumático, que a gente viu nas aulas anteriores, nós vamos ter a relação entre a força e a seção transversal do cilindro, né, do atuador aqui, que no caso o êmbolo do pistão. Na parte de avanço, quando o nosso ar entra nesse cilindro, ele vai estar fazendo uma força aqui nessa área do pistão, nessa área do êmbolo. Que no caso, essa área a gente já viu como calcula, a gente tem o diâmetro dela, a gente consegue então achar a força ou a pressão, dependendo do que você está querendo achar por essa fórmula.
Vamos ver então algumas características e vantagens da pneumática. Se você comparar ela aí com a hidráulica, né, ela tem os elementos mais simples, tem um maior rendimento e um menor custo, e pode ser usada na solução de muitos problemas de automação. As principais características aí que temos são a quantidade. Por que a quantidade? O ar está em todo lugar, né, gente? Se você pensar lá no mundo, em todo lugar do mundo você tem ar. Então, toda a nossa atmosfera aqui está cheia de ar. Então, a gente pode usar à vontade aí nos nossos sistemas pneumáticos. Temos a parte de transporte também, que já está relacionada com uma das principais atribuições do engenheiro mecânico. Se eu não me engano, a NR13 fala sobre o transporte de fluidos por tubulação. Então, no caso da pneumática, como você está lidando com fluido que ali não vai ser muito perigoso, né? Não vai explodir, não vai ser ácido e nem nada do tipo, você vai ter a facilidade do transporte. Vocês devem se lembrar dos vídeos lá que nós usamos na pneumática uma tubulação própria, que é um caninho da cor azul. Então, toda vez que vocês verem um cano da cor azul no seu sistema, é porque estamos usando aí a pneumática. Temos também a questão da armazenagem. Ao contrário da hidráulica, que a gente vai ver lá na frente, o ar pode ser comprimido. Teoricamente, né, dizemos que é um fluido compressível. E o que isso significa? Que nós podemos ter um cilindro, vamos pensar aqui numa lata, né? Podemos inserir através aqui de um compressor esse ar e acumular aqui um volume maior de ar, porém a pressão que vai ter nesse cilindro também vai ser maior. Então, a parte de armazenagem, o ar em relação à hidráulica vai ser melhor, né? Na hidráulica, o que, que acontece? Na hidráulica, na última aula, nós falamos que vamos ter um reservatório. Esse reservatório vai ter o óleo, ele vai ser sugado por uma bomba e vai voltar para o reservatório depois. Então, não dá para você aumentar a pressão desse óleo e deixar ele ali num cilindro armazenado por muito tempo, que não seria economicamente viável também. O ar também favorece aí a utilização de temperaturas mais baixas, né? Porque se você pensar a utilização que vamos ter na pneumática, vamos ter sistemas ali que vão ter essa parte de resfriamento, o resfriamento mesmo do ar vai ser mais rápido. Então, a sua temperatura geralmente vai se mantida aí estável. Isso por quê? Porque o nosso ar tem a característica lá de ser um bom condutor de temperatura nesse caso, né? Se você pegar lá para convecção, você consegue resfriar ele e quando você está usando a tubulação ali, seu sistema, seu circuito pneumático, vai ser mais fácil de resfriar ele com ar. Na hidráulica temos também o fluido que é o óleo. O óleo também permite essa transferência de temperatura. Porém, como você está utilizando mais força nos seus sistemas hidráulicos, a sua temperatura também vai aumentar. E vamos ter lá na hidráulica um componente específico para reduzir essa temperatura. Então a gente quer que a temperatura fique mais baixa aí numa faixa aceitável, porque senão atrapalha até a qualidade do óleo. Também a questão de segurança, já falei lá que o ar não vai explodir nesse caso, né? Vai ser bem mais tranquilo de se lidar, então você não vai ter o problema de explosão.
A parte de limpeza, você está lidando com um fluido ali que ele não tem aderência como óleo em superfícies, não deixa um resíduo nos nossos componentes, então a sua limpeza vai ser facilitada. Tanto que a gente viu lá que não tinha tanta manutenção, né? Então temos menos manutenção nesse caso, já que não vamos ter um fluido aí que, como o óleo, suja mais, que pode agarrar sujeira ali, que fazer o nosso sistema não funcionar adequadamente. A parte de construção também dos nossos automatismos pneumáticos vai ser bem mais simples, né? Porque você vai estar lidando com pressões menores pressões. Então, para você fazer uma válvula lá, como a gente estava vendo, por exemplo, 3x2, você vai usar componentes aí como alumínio, talvez, que é um metal mais barato. A parte de vedação também não vai ser muito cara nesse caso. São coisas que você encontra até ali na Sanferta, se você procurar. Tem um colega da engenharia mecânica que ele estava trabalhando, fazendo alguns atuadores pneumáticos, não sei se era para uso próprio ou para vender. Eu acredito que ele vendeu alguns na internet. Mas como a construção de um atuador pneumático é bem simples, né? Então você consegue fazer isso com elementos comuns. A relação de velocidade também da nossa parte pneumática é mais alta que a hidráulica, como a gente viu, e como você está mexendo com o ar, que é um fluido que escoa mais fácil do que o óleo, né, você consegue fazer esse movimento de avanço e de retorno em maior velocidade. Temos também a possibilidade de regulagem desse sistema, né, através daquelas válvulas que a gente já viu, e temos uma segurança contra sobrecarga. O que acontece? Se o seu sistema sobrecarregar, se a armazenagem ali tiver com uma pressão maior, o que você faz? Você só libera o ar para a atmosfera. Então não vai ter aquele problema lá do ambiente, não vai ter nenhum problema em relação a isso. Mas também temos algumas desvantagens. A principal delas sendo a preparação, que vai demandar um custo maior, e nós vamos ver a partir dessa aula e nas próximas também, que é a preparação do ar comprimido, né? Temos a desvantagem da compressibilidade, que apesar dele poder ser comprimido, tem algumas vantagens em relação a isso. A sua força não vai ser tão alta. Vamos ter, às vezes, escape de ar. Se você escapou ali seu ar comprimido, o que aconteceu? Você está perdendo energia. Você teve uma energia para comprimir o ar, né, para aumentar a pressão, porém seu ar escapou para a atmosfera, então você está perdendo aí a energia que você colocou para comprimir esse ar, portanto você vai estar perdendo dinheiro. Então a gente não quer que isso aconteça, mas geralmente vai ser relativamente baixo essas perdas. Então os custos vão ser baixos também. Só que aqui, se você pensar, vou contratar mão de obra humana para fazer esse serviço, geralmente a mão de obra humana é mais barata. Porém, se você for fazer um processo de produção mais, mais complexo assim, você vai ter mais tempo. Porém, a pneumática você vai ter que ter um investimento maior. Porém, quando estiver tudo montado ali, qualquer coisa que você fizer vai ter um tempo menor também, né? Você vai conseguir produzir milhões de quantidades, quantidades absurdas aí com o seu sistema automatizado, certo? Então essas são as vantagens e desvantagens. Então vamos ver se vamos comentar cada uma dessas, né? No caso da preparação,
porque o seu sistema ter um rendimento melhor, né, um rendimento excelente, você vai ter que prolongar a vida útil dele, principalmente prolongando a vida útil desse seu sistema. Você depende, para você prolongar essa vida útil, você vai depender aí da sua qualidade de ar. Ou seja, para que você utilize o ar comprimido no seu sistema, você vai precisar eliminar as impurezas e a umidade. E essas são os principais resíduos, vamos ver assim, para que a gente vai usar na fase de tratamento que a gente vai ver nas próximas aulas. Porém, essa fase de preparação também inclui a compressão, né? Por isso a gente vai usar compressores. Aí vamos relembrar lá na frente também tudo que a gente viu em máquinas de fluxo. A nossa compressibilidade aí não é uma característica única do ar, mas também de todos os gases, que impossibilita aí você utilizar a pneumática com velocidades uniformes e constantes. Vocês lembrando lá da tabela que a gente viu que o controle de velocidade não é tão bom nos sistemas pneumáticos, mas lá, por exemplo, na hidráulica, temos essa parte aqui da uniformidade da velocidade, da constância dela também. Porém, na pneumática não temos isso. Então, diferente da hidráulica, aí você não tem esse controle preciso. A força aí dos nossos cilindros pneumáticos podem chegar a um valor bem alto. Por exemplo, um cilindro ISO de diâmetro de 32 centímetros, mais ou menos, ele pode elevar uma carga e uma massa de 494 quilos. Isso é alto? Bastante para um sistema pneumático. Porém, quando você está lidando com cargas como, por exemplo, novamente voltando, uma retroescavadeira, ou até desenhar uma retroescavadeira aqui, ou até aqueles guindastes em portos navais, você está lidando aí com pesos muito acima disso, na faixa aí de toneladas, né? Acima de toneladas. Então, você vai preferir usar a hidráulica do que a pneumática, tanto por causa daquela confiabilidade também. Além da parte lá do escape de ar desfavorecer o seu sistema, né, que você está perdendo ar comprimido, você também vai ter o ruído do escape desse ar. Então, em alguns casos, quando o ruído é muito alto, você consegue aplicar silenciadores. É um problema aí com uma solução bem simples, né, gente? Se vocês lembrarem do desenho da válvula, era alguma coisa desse tipo aqui, que você tem os caninhos, o de entrada, e tinha aqui dos lados os silenciadores já posicionados. Devia ter colocado uma imagem aqui das válvulas. Mas isso aí é um dos menores problemas que nós temos. Os custos podem ser considerados significativos, mas como a gente já viu ali, a manutenção do sistema pneumático é baixa. O que vai usar mais os recursos na hora de montar um sistema pneumático vai ser a parte mesmo da produção e preparação, que é a parte de tratamento, que você vai ter que comprar um compressor, um secador, que a gente vai ver mais para frente também. Então, você vai ter ali um custo de energia que você vai usar para comprimir esse ar, porém, assim que você instalar no seu sistema, como eu disse, você vai ter um retorno maior, né? Vai ter um melhor padrão de produção, vai ter uma padronização ali e vai eliminar o erro humano. Seu sistema vai ficar muito mais otimizado do que era antigamente. Certo, então vimos as vantagens e desvantagens. Vamos falar um pouco agora das propriedades físicas do ar.
a gente viu lá que tem algumas que são as propriedades já dos fluidos, como por exemplo a compressibilidade. O nosso ar comprimido, ele pode ser comprimido até um certo ponto, né, também. Então, ele é compressível, mas não é totalmente compressível assim. Porém, ele vai ter o custo aí mais baixo que a hidráulica, é limpo e também mais rentável. Então, vamos ver algumas propriedades do ar. Como eu falei, a gente já tinha visto lá nas matérias durante o curso de engenharia mecânica. Uma das principais propriedades do ar é a expansibilidade, que no caso, como diria Bruce Lee lá, be water, my friend. Que na verdade o fluido ele vai ter essa capacidade, né, que a gente falou, que dependendo do sistema que você está utilizando, do recipiente, ele vai se adaptar, vai adquirir a forma do recipiente que o contém. Então, o Bruce Lee, lá voltando nele, que ele falou, que você tem que se adequar às novas situações, seja água, seja fluido. No caso aqui, estamos sendo ar comprimido, né? Então, nós vamos conseguir adquirir uma forma do recipiente e mudar ele com menor esforço, né? Então, se você tem um ar comprimido entrando por esse sistema aqui, você consegue adaptar ele a qualquer uma dessas formas que você vai usar, seja ela cilíndrica, retangular, triangular e assim por diante. Temos outra propriedade aí que nós vimos na termodinâmica e na fisicoquímica, que é a compressibilidade a temperatura constante, que é a isotermia. Vamos ver também a compressibilidade isobárica e também vamos ver a isocoria, né, que a gente fala na frente. Mas o que significa a isotermia? Se você tiver um recipiente, como mostrado na figura 1.6, figura lá do livro do Fialho, a gente já deu uma olhada e já viu que é bem parecida com as figuras que nós temos. Então, se você tem um recipiente aí em que você está injetando ar, porém, o que vai acontecer? Nesse sistema você tem um manômetro aqui para calcular sua pressão. Você vê que a pressão está aumentando, assim como o volume. Então, o volume que está aqui dentro vai ser igual ao volume 2. O nosso sistema vai aumentar. No caso, o V1 vai ser menor que o V2 e o P1 vai ser menor que o P2. Porém, a nossa temperatura vai ser constante. Como a gente viu lá na termodinâmica, isso é chamado a transformação isotérmica. No caso aqui, isotermia, que é derivado. Se tivermos, no caso de um atuador com um êmbolo lá tendo uma força sendo aplicada nele, nós podemos ver que o nosso recipiente, por exemplo, vai ter uma pressão e um volume no primeiro recipiente. No segundo recipiente, o volume vai reduzir pela metade e a pressão vai aumentar. E no terceiro aqui, a força aumentou mais ainda, o volume ficou a quase um terço aqui do primeiro recipiente. Aqui no caso a figura não está ilustrando também, mas seria aqui o volume 1 vai ser tipo, 2 vezes o volume 2, que vai ser também igual a 3 vezes o volume 3. Certo? Então, o volume 2 vai ser metade do primeiro e o volume 3 vai ser um terço do primeiro. E a nossa pressão também aumentou, né? A pressão 3 vai ser maior que a pressão 2. Então, o que aconteceu durante todo esse sistema? Nós estamos considerando aí que a nossa temperatura se manteve constante. Nos sistemas reais isso acontece? Não, a gente está usando aqui uma simplificação da termodinâmica. Né? Alguns sistemas utilizam isso, mas nem sempre são tão próximos. Que a gente vai continuar vendo isso aqui. Mas, para princípios aí da lei Boyle-Mariotti, a gente tem que o nosso PV1, P1
a nossa pressão 1 vezes o volume 1 vai ser igual à nossa pressão 2 vezes o volume 2, que vai ser igual à nossa pressão 3 vezes o volume 3, que vai ser igual a uma constante. E o que é essa constante aqui? É a nossa temperatura, né? Que a nossa temperatura se manteve constante. Então, a partir disso, a gente pode calcular várias coisas no nosso sistema, se a gente considerar essa transformação isotérmica. Se temos lá uma pressão 1 igual a 1 bar e o volume 1 igual a 1,5 metros, e sabemos que o volume 3 é 1/3 do volume 1, podemos calcular o volume 3 e podemos, através dessa relação da lei Boyle-Mariotti, podemos aí achar o nosso P3, que vai ser igual a 3 bar. Então, vemos ali que o V3 vai ser 1/3 de V1 e o P1 vai ser 1/3 de P3. Temos alguns gráficos aqui que demonstram também essa transformação isotérmica. No caso aí, um gráfico da temperatura, da pressão pela temperatura, nós vemos que se a pressão aumentar, a temperatura se mantém constante. No gráfico da temperatura pelo volume, vemos que se o volume reduzir ou aumentar, a temperatura também vai se manter constante. Porém, no gráfico da pressão pelo volume, temos uma curva aqui que representa essa mudança de estado. Só que isso aqui equivale a esse primeiro e esse aqui, né? A nossa temperatura se mantém constante ainda. Outra propriedade do nosso ar é a sua elasticidade. O que isso significa? O ar vai se comportar como se fosse uma mola, né, gente? Se você fizer uma força em uma mola, ela vai comprimir, porém, quando você retira, ela vai comprimir, porém vai ter uma força aqui que vai fazer com que, quando você retirar a força que você aplicou, ela vai voltar ao seu tamanho original. A mesma coisa acontece com o ar. Se você não tivesse lá uma saída no cilindro de simples ação, o ar iria servir como uma mola. Então você aplica uma força no cilindro completamente fechado. Quando você retira essa força, o cilindro vai voltar para o seu volume inicial. Temos também a lei Guy-Lussac. O que essa lei nos diz? Ela vai falar da lei da transformação isobárica. A gente também já viu lá em fisicoquímica e termodinâmica. Nesse caso, a transformação vai se manter ao quê? Olhando na figura aqui, podemos ver que na primeira figura temos a temperatura T1, a pressão P1 e temos um volume V1. Aí na segunda figura temos T2, P2 e V2. Se você aquece esse cilindro aqui com uma chama, alguma coisa do tipo, o que você vai ter? Vai ter que sua temperatura T2 vai ser maior do que T1. O nosso volume também aumentou, então V2 vai ser maior do que V1. Porém, a nossa pressão se manteve constante. Então, a transformação isobárica diz que quando o nosso sistema sofre uma transformação desse tipo, a pressão vai se manter constante. E assim como a transformação isotérmica, podemos ter uma relação que é definida por essa lei de Guy-Lussac, que é definida por volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final. Podemos fazer alguns cálculos em relação a isso, então. Por exemplo, se um recipiente que for mostrado na figura 1.10, 1.10 é essa figura aqui que a gente acabou de ver, gente, possui inicialmente um volume de 1,5, então nós temos o V1 aí, né? O V1 é 1,5. De gás hélio a 20 graus Celsius, então temos o nosso T1 também, que é 20 graus Celsius. Qual será o volume ocupado por esse gás quando a temperatura chegar a 35 graus Celsius? Então temos o nosso
T2. Basicamente, o que fazemos aqui é colocamos tudo de um lado, deixando só o V2 para calcular, e através da lei de Gay-Lussac, calculamos o nosso volume final. Bem simples, né, gente? Isso aí é brincadeira de criança para vocês agora. Já viram coisas muito mais difíceis. Temos aí então o nosso gráfico, diagrama da pressão pela temperatura, em que a nossa temperatura vai aumentar, porém a nossa pressão aqui vai se manter estável. E no nosso gráfico de volume pela temperatura, vamos ter uma curva desse tipo. No caso aqui é uma linha reta, né, que vai mostrar essa transformação isobárica. Correto? Temos também a transformação isocórica ou isométrica. Se na primeira lá a temperatura se mantinha constante, T1 era igual a T2, na segunda a nossa pressão se mantinha constante, P1 igual a P2, nessa vamos considerar que o nosso volume se mantém constante. E quem vai variar agora vai ser a pressão e a temperatura. O volume vai se manter estável. Podemos então ter uma relação entre a pressão inicial, a temperatura inicial, com a pressão final e a temperatura final. Olhando na nossa figura aqui, temos um pino travando o volume do nosso sistema, então nosso volume não pode aumentar e diminuir. Se nós inserirmos uma fonte de calor no nosso sistema, o que vai acontecer? Nossa temperatura vai aumentar e como o volume não vai conseguir aumentar, a nossa pressão aumenta. Na verdade, o que vai acontecer? Nossas moléculas aqui vão ficar mais agitadas, né? Então a força que elas vão fazer nas paredes do sistema vai aumentar, consequentemente vai aumentar a nossa pressão. Então, temos um exemplo simples aí, né? Se você pegar essa figura que a gente acabou de ver, possuindo um volume fixo de 0,5 metros cúbicos de gás hélio, a 20 graus Celsius e pressão de 6 bar, que é P1 e T1, qual será a pressão registrada no manômetro quando a temperatura chegar a 35 graus Celsius? Então, só fazendo a substituição aqui na fórmula, temos a nossa pressão 2, que é igual a 10,5 bar. E no nosso diagrama, nós temos lá o diagrama de volume por temperatura. Temos que a nossa temperatura aumenta de T1 para T2, porém, vamos ter aqui uma linha reta, né? Porque o nosso V se manteve constante. Aqui no caso, falou que P aumenta e P permanece constante. Isso aqui está errado. O livro do Fialho, vocês vão ver lá que tem algumas coisas que não sei se eles utilizaram as figuras assim, mas tem algumas coisas erradas. Tem um gráfico lá de diâmetro, que até a Fernanda me falou que estava com um erro lá. Depois, quando a gente for fazer os exercícios, até mostro para vocês. Mas esse aqui, no caso, no outro está certo, né? Que a nossa pressão pela temperatura, nós vamos ter um gráfico desse tipo. Nosso volume se mantém constante, porém, vamos ter essa mudança de estado aí, isocórica ou isométrica. Aí chegamos numa lei mais sofisticada, né, que é a lei dos gases ideais. Se a gente não fizer aquelas considerações da transformação isotérmica, isobárica e isocórica, que no caso aqui seria a temperatura constante, a pressão constante ou o volume constante, nós vamos usar a lei dos gases ideais aí, velha conhecida de vocês também, para calcular algum dos termos na saída do nosso sistema. Então, por exemplo, se tivermos usando a lei dos gases ideais, vamos ter essa situação em que a nossa pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Então, se a gente pensar no sistema aí, no exemplo, em que o nosso gás ideal sob uma pressão de 10 bar, ou seja, P1,
10 bar. A temperatura de 200 Kelvin, temos T1 200 Kelvin, e ocupa o volume de 0,5 metros cúbicos. Então, temos V1. Qual o volume ocupado pelo mesmo gás? Então, queremos saber qual o V2, sob a pressão de 20 bar, P2, e temperatura de 300 Kelvin. Então, o que queremos saber é o nosso V2. Como nós vamos resolver isso? Temos P1 V1 sobre T1 e P2 V2 sobre T2. Vamos passar o T2 e o P2 para lá, então vai ficar P1 V1 T2 sobre T2 T1 igual a V2. Vou apagar isso aqui de cima. Então, o nosso V2 vai ser igual. Qual a nossa pressão inicial? 10 bar. Então, temos 10 bar vezes. Tá? Vou colocar um sinal de vezes aqui, gente. Geralmente não usamos o x, mas aqui vou ter que usar o x aqui para representar vezes. O nosso volume vai ser 0,5. A nossa temperatura final vai ser 300 Kelvin, né? 300 Kelvin. A nossa pressão final, 20 bar. E a nossa temperatura inicial, 200 Kelvin. Opa! Aqui no caso está falando 2300 Kelvin, mas é 200 Kelvin aqui, né? Alguma coisa ficou errada aí também, né? O fiado sempre tem dessas. Então, 200 Kelvin. Resolvendo isso, que nós vamos ter V2. Só lembrando aqui que isso é bar, então corta. 200 e 300 é Kelvin, então corta, só vai sobrar o metro cúbico aqui. Então, se fizermos esse cálculo, o que vai dar? Puxa aí a calculadora, gente, ó. 20 vezes 0,5 vezes 300, 1.500. 1.500, tá? Dividido por 20 vezes 200, 4.000. Então, usamos aí 1.500. 0,375, Exaldir. Aí foi rápido. 0,375. Deixa eu fechar aqui então a calculadora. Então temos esse valor em metros cúbicos, que é o valor lá que V1 foi dado. Então, a partir disso, conseguimos determinar o nosso V2. Fiz esses cálculos aqui com minha letrinha feia, mas como vocês vão pegar o slide lá, já tem tudo certinho aqui, já resolvido. Ok? Aí, só uma observação, como pode ser visto nesse exemplo, se a variável t permanecer constante durante o processo, o volume 2 sofrerá uma redução, verificando assim a já mencionada a lei de Boyle-Mariotti, que, assim como a lei Lussac, é uma particularização da lei dos gases ideais. Então, isso vai depender do problema lá dado para vocês. No caso, geralmente, se você tiver todos os dados, você consegue calcular a situação final do seu sistema. Então, só um referencial teórico aí. Geralmente, os referenciais técnicos que usamos é que uma temperatura normal seria aí na faixa dos 20 graus Celsius e uma pressão normal é 1 atm, ou 1,01 bar. Se vocês quiserem transformar em Pascal, fica aí 101 mil Pascal, né? Então, vamos só fazer esse exercício
resolvido aqui, né? Que já está resolvido no livro, mas vamos fazer aqui junto com vocês. Certo? Então temos lá que o recipiente apresentado nessa figura 1.6 possui o volume de 1 metro cúbico e contém armazenado em seu interior ar comprimido a uma pressão de 12 bar a uma temperatura de 26 graus Celsius. Então pergunta, qual o volume de ar comprimido armazenado em seu interior? Certo, primeira coisa aí que nós vemos, possui um volume de 1 metro cúbico. Esse é o volume inicial, né? O ar comprimido tem uma pressão de 20 bar, e temperatura de 26 graus Celsius. Podemos usar, então, a lei de Boyle-Mariotti ou a de Gay-Lussac, né? No caso, para calcular esse sistema. Como a gente já falou aí que a pressão normal vai ser de 1 atm e a temperatura normal seria de 20 graus Celsius, então a gente usa esses cálculos para o nosso sistema. No caso, deixa eu apagar aqui. Então, nós queremos saber o quê? Nós queremos ter. Eu vou avançar aqui, gente. Certo. Então, temos lá que a nossa pressão inicial vai ser a pressão normal. A nossa pressão 2 vai ser a 12 bar, a pressão absoluta lá que o ar se encontra no sistema. Temos o volume, a pressão P1, que seria o volume inicial, né? E o volume final vai ser o V2. Então, a partir da lei de Mariotti lá, Boyle-Mariotti, a gente consegue usar essa equação para determinar o volume inicial, que no caso vai ser 11,84 metros cúbicos. E no caso do segundo passo, que no caso vamos usar a lei de Gay-Lussac. A gente tem a temperatura T1, que é 20 graus Celsius, podemos usar ela em Kelvin ou não. No caso aqui, como a gente tem 26 graus Celsius e 20 graus Celsius, a gente consegue calcular esse volume, né? Então temos lá que o nosso V1 sobre o T1 é igual ao V2 sobre o T2. Queremos achar o V1, então vimos lá, utilizando essa equação, que o V1 é calculado aqui 9,1 metros cúbicos, certo? Então, usando dois métodos diferentes, vimos lá que tem uma diferencinha no volume, né? Como foi dito na observação, certo? Aí tem alguns exercícios para vocês fazerem, mas vou deixar para casa. Vamos continuar então com a parte de compressores. Acredito que dá tempo da gente falar, dá tempo de falar hoje deles. Eu vou fazer o seguinte, gente, vou deixar essa particularidade dos sistemas pneumáticos em uma gravação e vou fazer outra gravação